Glória a Deus, a paz do Senhor, a todos os irmãos inscritos no meu canal. Como é que vai todos? Espero que estejam todos bem, todos firmados na rocha que é Jesus Cristo, né? Hoje eu vou estar gravando um vídeo mais voltado à família, né? Voltado uma mensagem aqui para a família. Vou falar sobre como sua casa está edificada. Como é que a sua casa está edificada, né? Em que a sua casa está edificada, né? Para essa mensagem que eu vou estar gravando, eu vou estar lendo o texto da Bíblia que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, né? Segundo Mateus, capítulo 7, nos versos 24 ao 27, né? Apenas esses 4 versículos para nossa palavra de hoje, né? A epígrafe da minha Bíblia, ela vai falar os 2 alicerces, e eu falei que eu vou falar como a sua casa está edificada, né? Então já dá para entender o assunto que eu vou estar tratando aqui nesta tarde, mas os irmãos, né? Vamos lá. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram-se os rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, né? Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram a chuva, correram os rios e sopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Glória a Deus. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Escrita pelo evangelista São Lucas, né? Seu Evangelho. É muito importante a gente sabermos, né, em quem confiamos, em quem acreditamos. A nossa casa, eu estou falando aqui, eu vou falar sobre casa espiritual, né? Não é a casa onde a gente mora, não. É casa espiritual. Sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? Então, essa casa, ela precisa ter alicerce, ela precisa estar bem edificada, ela precisa estar com a sua com a fundação bem feita. É disso que nós vamos decorrer desse vídeo. Nesse primeiro momento, eu estarei tratando, né, sobre coisas indispensáveis para a construção do lar, viu? Não estou falando de casa física, não. É lar, família, né? E vou falar também nesse vídeo como... isso aqui é uma pergunta. Eu vou falar sobre, mais precisamente, três coisas indispensáveis para a construção do lar. E depois eu faço uma pergunta: como está edificada a sua casa? Seja muito bem-vindo. Você está no canal Discipulando Vidas, através da palavra genuína de nosso Senhor Jesus Cristo.
Como eu já disse, nós vamos falar sobre aqui os alicerces da construção, né? Ou seja, 3 coisas são indispensáveis para a construção do lar. Primeira, quem a edifica, né? Quem edifica? Quem é que edifica a sua família? Quem é que edifica o seu lar? Quem é que edifica? Vamos lá. Salmo 127, capítulo 1. O que é que está escrito? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, quem edifica? O Senhor. Então, nós temos que buscar, né? Nós temos que meditar na sua palavra de dia e de noite, para que haja uma edificação, para que haja um crescimento saudável na família. Precisamos buscar o Senhor. Voltando aqui para o capítulo 24, versículo 24 do capítulo 7, diz assim, ó: todo aquele, pois que escuta estas palavras, né, estas minhas palavras, e as pratica, assemelhar-o-ei a um homem prudente, né? Ou seja, quer ser um homem prudente, quer ser um provedor prudente na sua casa, no seu lar, ouça a palavra de Deus, né? Pratique-a, coloque no seu coração, e você vai ser um provedor, né? A sua casa vai estar edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo, né? E assim você vai ter um lar saudável, um lar feliz, onde a paz reina, alegria, né? É bem verdade que não existe, né, lar perfeito, não existe família perfeita, mas nós, como crentes, né, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos sempre estar em busca, né, de alimentação espiritual, providência para a nossa família, né? Porque no versículo 28, dando seguimento aqui, né? Eu vou já falar sobre as coisas aqui para a construção do lar. Eu estou na primeira, quem edifica. Mas é importante ressaltar isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui, versículo 4, né? Jesus, ele está ensinando, né? Ensinando. Porque, olha só o que é que diz no verso 8. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, ou seja, Jesus estava ensinando dois modelos, né? O que escuta e pratica as palavras que ele estava ensinando, ele ia assemelhar essa pessoa, esse homem, como um homem prudente, né? Um homem prudente. E o outro, né, um homem insensato, não é assim? Vamos ver. Insensato, prudente e insensato, né? Olha só. Terminou o discurso e a multidão se admirou da sua doutrina. Jesus estava ensinando, Jesus estava admoestrando numa doutrina, né? Uma doutrina. Segunda coisa, onde ela está edificada? Onde é que a sua casa, onde é que a minha casa está edificada, né? Mateus 7:24 diz, né, que nós ralimos aqui, né, na rocha, tem que estar edificada na rocha, né? Olha só, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Ou seja, quem a edifica, que é o Senhor, né? Se ele não edificar, em vão trabalha os que edificam. Onde está edificada a rocha,
né? Que é o próprio Senhor, o próprio Jesus. E o último, o material usado né, na construção. Né? Se alguém constrói sobre o alicerce usando essa parte que é muito boa, usando ouro, prata, pedras preciosas, presta atenção, eu vou falar aqui sobre, deixa eu ver, ouro, prata, pedras preciosas, 3, ó, ouro, prata e pedras preciosas, né? Agora, presta atenção esses três elementos que eu estou falando: ouro, prata, pedras preciosas, certo? Presta atenção. E agora, madeira, feno ou palha? Quais desse material você usou na sua construção? Ouro, né? O ouro, prata e pedras preciosas, ou você usou madeira, feno ou palha? Isso é importante, né? Sabe por quê que eu estou perguntando? Porque o fogo ele provará a obra de cada um, né? De cada um. Ou seja, se usou o ouro é muito resistente, né? O ouro difícil ele se abala, né? A prata do mesmo jeito, pedras preciosas da mesma forma. Agora, se você usou madeira, o fogo vem e destrói. O fogo vem e destrói. O feno, basta uma fumaça com uma faísca incendeia tudo, né? Que é a palha. Então, esses materiais, eles são fundamentais para que nós possamos ver aonde a nossa casa está edificada. Eu poderia também aqui muito assemelhar essa questão do material aqui nos dois homens aqui que nós lemos aqui em Mateus, capítulo 7. O primeiro, certeza, ele usou o ouro, a prata e pedras preciosas. Já o segundo, que é o insensato, ele usou basicamente esses materiais aqui: a madeira, o feno, né, que é o feno, ou a palha, que é a mesma coisa, né? Por que a do primeiro não caiu? Por causa que ele usou material bom, de boa qualidade, material de primeira, né? Ou seja, a Bíblia mostra que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Foi o que eu acabei de ler em Salmo 127, verso 1. Somente Cristo, né? Somente Cristo Jesus, com grande artífice do lar, poderá salvá-lo da intrepidez do mundo. Um lar edificado por Cristo poderá enfrentar tempestades, ventos fortes, ondas bravias, mas ele não será abalado. Em que a sua casa está edificada? Né? Quem é o edificador da sua casa? O Senhor o protegerá. Se o edificador, se a sua casa estiver firmada na rocha, pode ter certeza que o Senhor o protegerá e o acolherá, pois toda a casa é edificada por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Hebreus capítulo 3, verso 4. Toda casa, agora eu estou falando casa, o apóstolo, ele falou, o apóstolo Paulo, se eu não me engano, falou sobre isso aqui, né? Ele lançou o fundamento, né? Qual é o fundamento que Paulo lançou? Cristo. A igreja ser edificada, né? Agora vamos para a segunda parte, né? Espero que os irmãos tenham compreendido aqui as 3 coisas que eu falei: quem a edifica, onde está edificada e o material usado,
né? Foram 3 coisas que eu falei. Agora, como sua casa está edificada? Como é que ela está edificada? Jesus, certa vez, ele falou: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, né? Que foi no caso que nós lemos, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, né? Ou seja, uma casa bem edificada torna-se resistente, né? Resistente. Resistente como, Edivan? Como o ouro, como a prata, como as pedras preciosas, né? São materiais resistentes, né? São materiais resistentes. Ou seja, o ouro, para ser forjado, uma aliança, um anel, ele vai passar aí pelo quê? Por uma alta temperatura para poder moldar, né? É resistente. Né? A prata, da mesma forma. Né? Mas já diferente da madeira, do feno ou palha, já não resiste muita coisa. Né? Ou seja, uma casa bem edificada, bem estruturada, né? É resistente às tempestades da vida, conforme o ensinamento de Jesus, né? No texto que nós lemos. Né? Você vê que na primeira casa desceu a chuva, correram as tempestades, sopraram os ventos e abateram com impé, né? Com impento contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha, né? A rocha que é Jesus Cristo. Ou seja, uma casa que tem como Jesus o edificador, né? Ele quem providencia tudo, né? Ele quem é a base de sustentação, não vai cair não, né? Observamos no discurso de Jesus, que foi o que eu falei, que a nossa casa sofre um terrível impacto. O primeiro, a chuva, né, atingiu o telhado. Em seguida, a corrente atingiu o alicerce. Presta atenção, né? A chuva atingiu o telhado. Em seguida, a corrente atinge o alicerce. E por último, os ventos atingem as paredes. As paredes. Uma casa edificada na rocha, Cristo, torna-se inabalável. Edvan, será que eu estou falando aqui sobre chuvas, ventos, tempestades, literal? Ou pode haver outra definição? Pode ser as duas, né? As duas. Tipo, casa normal, né? Como a minha aqui, paredes, tal, tudo. Se Cristo, se Deus habitar nela, né? Através da palavra, através do meu comportamento, né? Através da minha fidelidade a Ele, dificilmente como é que se diz? As forças, né, da natureza, que são a chuva, a tempestade e o vento, não derruba. Né? Não derruba. Por outro lado, atingindo a casa que é eu, meu lar, né, juntamente com a minha família, meus filhos, o que seria chuva, tempestade e ventos? Né? Chuva, ventos e tempestade. Ou seja, são as adversidades da vida que surgem, né? que elas vêm para nos testar, para ver onde é que a nossa casa está de fato alicerçada, edificada. Né? Ou seja, se tiver
edificada na rocha, que é Cristo, né, torna-se inabalável. Né? Torna-se inabalável. Procure avaliar o seu lar. Né? Observe quais problemas que têm contribuído para a desconstrução, né? para a desconstrutura ou desconstrução, né? Desconstrutura da sua casa, a sua casa. Ou seja, temos que identificar o problema, né? Temos que identificar o problema. Sabe por quê? Porque essa avaliação deve começar a partir do alicerce. Do alicerce. Estendendo-se as paredes, as colunas e a cobertura da casa. Né? Ou seja, você é capaz de perceber onde está o problema. Você é capaz de perceber onde é que, em qual é a área, em qual é o segmento que o problema está instaurado. Né? Você consegue perceber? Se você conseguir, né? Descubra como proteger a sua casa. Veja quais os elementos que foram a base de sustentação do seu lar. O que representa as colunas e paredes e a importância dentro dessa edificação, na edificação da sua casa. Precisamos entender, né, a sua função, precisamos compreender, ou seja, precisamos identificar o problema e de maneira sábia resolver o problema, eliminando. Né? Ou seja, observe também a importância fundamental das portas do telhado e com estes itens, quando se bem instalado, proporcionarão segurança à sua casa. Ou seja, temos que fechar a porta para a entrada do mal. Temos que fechar a porta para aquilo que é mal, para aquilo que o diabo vem lançar. Né? Fechamos as portas por conta disso. Né? Ou seja, a nossa porta está bem fechada, bem trancada. O inimigo ele tem acesso a alguma coisa em nosso lar. O inimigo porque ele anda procurando uma brecha. Quando o inimigo das nossas almas, ele encontra uma brecha, ele vai agir, ele vai trabalhar para desconstruir aquele lar. Ele vai trabalhar em prol da desconstrução. Ou seja, por isso que é importante a gente perceber onde está o problema e descobrir como proteger. Porque a casa vai desmoronar, a casa se ela não cair, ela vai apresentar alguns defeitos, algumas fissuras que vai chegar ao colapso. Né? Vai chegar ao colapso. Ou seja, chegar ao colapso como, Edivan? Ou seja, vamos imaginar aqui. Se eu não descobrir um problema, onde está, se eu não descobrir, se eu não perceber, se eu não procurar resolver um problema no meu casamento, vai chegar vai cair o quê? Vai se acabar com o divórcio. O divórcio vai chegar. Quem é que trabalha em cima disso aí, se não for uma casa edificada sobre a rocha, se não tiver usado materiais de qualidade, vai ser caída, né? E quem vai ganhar? O diabo. Né? Então precisamos observar essa importância, né, das portas do telhado como itens, né, quando bem instalado, ou seja, quando a gente anda, quando esses itens que eu falei aqui, eles estão bem alicerçados, estão bem instalados, não há como haver infiltração, não há como o inimigo lançar seta sobre a nossa casa, o nosso lar. Né? O alicerce do lar. Há pelo menos 3 coisas que consideramos como base de sustentação do lar.
o desempenho correto de papéis, o bom gerenciamento e a espiritualidade do lar. Ou seja, eu comecei o vídeo falando que não era de casa comum, né? Mas sim da construção da família como base, né? E agora eu estou falando sobre a sustentação do lar, né? O desempenho de papéis, o bom gerenciamento e a espiritualidade do lar, né? Isso são fundamentais e a gente precisa estar atento a isso aqui, porque Deus instituiu a família e estabeleceu princípio para que o seu desenvolvimento, né, para o seu desenvolvimento, ou seja, cada integrante da família, marido, mulher, filhos, tem seu papel bem definido na palavra de Deus. Cada um tem o seu papel, ou seja, o marido é visto como o provedor, né, da casa, da segurança, da espiritualidade dos filhos e tal, né? Então, os filhos, ele é para obedecer os pais e a mãe, né? Ou seja, cada um, Deus estabeleceu lá com seus princípios e tem que ser seguido. Se nós quisermos uma família bem estruturada, uma família onde a paz, a espiritualidade reine, né? E quando os princípios do Criador não são aplicados à família, né? Quando esses princípios aqui são invertidos, ou seja, eu vou gravar um vídeo também falando sobre o relativismo. Esse vídeo vai ser muito bom, porque é basicamente isso aqui, ó. Quando os princípios do Criador não são aplicados ou são invertidos, presta atenção, a família, ela corre um sério risco de a estrutura desabar por conta disso, né? Tanto o homem quanto a mulher são iguais em Cristo, porém a diferença de papéis no lar, porque o marido, como cabeça da família, tem a maior responsabilidade e autoridade na administração do lar, né? Ou seja, foi o que eu falei. Basicamente, o marido é provedor para trazer alimento, para, né, trazer a segurança, trazer o bem-estar da família e trazer também a parte espiritual, né? Trazer também a parte espiritual, certo? Agora nós vamos para um outro momento. Esse vídeo vai ficar um pouquinho, mas vamos lá. O desempenho correto de pais. Homem, primeiro ponto, homem, cabeça, né? O homem recebeu, agora vai ficar mais fácil, mais explicado do que eu vou falar aqui. O homem recebeu a responsabilidade de administrar a casa. Ser o cabeça não significa ser superior, mas ter a maior responsabilidade, né? Ou seja, tem pessoas que entendem que quando a Bíblia fala que um homem é o cabeça, ele é superior à mulher, não. Ele como cabeça, ele é o pai, né? Sacerdote, que já está falando aqui sobre a espiritualidade, né? Sacerdote da família, né? Protetor, instrutor, né? Guia e provedor, tá vendo? Essas são as responsabilidades do pai: sacerdote, protetor, instrutor, guia e provedor, né? Cabe ao homem estruturar sua casa quando ele pode. Quando ele perde o autocontrole, prejudica toda a estrutura do lar. Né? Aí aqui vem o homem insensato. Quando o homem insensato ele perde o controle, né? Ou seja, Mateus 7, 2 homens, o prudente e o insensato. Ou seja, quando ele perde o controle, ele vira o insensato. A casa ela começa a apresentar rachaduras, né? E vai chegar aí um período de, né,
de desconstrutura, ou seja, ela vai cair, né? O lar vai ser prejudicado, né? Juntamente com a sua esposa, ele deve instruir, ensinar os filhos a amar e obedecer a Deus, guiando-os, e guardando os ensinamentos das Sagradas Escrituras. Foi o que eu falei, que o pai, não somente o pai, né, mas essa responsabilidade cabe mais a ele, mas é com ele e sua esposa, né, deve ensiná-lo. Certa vez eu estava pregando culto de família, eu falei sobre isso, que o pai, por ele ser o provedor, ele vai sair, vai trabalhar fora, como é o meu caso. Eu trabalho fora, às vezes eu trabalho fora, né? Em Fortaleza, às vezes passo 15, às vezes passo uma semana trabalhando. E quem fica em casa é a minha esposa. Então é ela que vai ter a responsabilidade por hora de ensinar aos filhos, né? Guiar, instruir, é ela. Mas quando eu estou, é nós dois, entendeu? Deus exige do homem maior responsabilidade, atribuindo-lhe o dever de cuidar do bem-estar espiritual, mental, físico de sua família. Aí tem uns textos aqui, mas é isso aqui, que o homem, Deus exige mais, né? E esse vídeo vai ficar por aqui, né? Esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo, nesse mesmo pensamento aqui, nesse mesmo raciocínio aqui que nós estamos falando, nós vamos falar sobre a mulher, o corpo, né? Depois nós vamos falar também dos filhos, frutos, né? Então são essa temática que nós vamos estar abordando. Que Deus em Cristo vos abençoe. E quem não estiver inscrito no meu canal, se inscreva. Espero que todos tenham gostado dessa palavra que eu trouxe hoje. E nós vamos trazer mais outras, né? Fique atentos, fique observando, que eu vou trazer mais palavras como essas, né? E não esqueça, seja como o primeiro homem que Jesus fala, né? Que ouça, né? Que escuta as palavras e as pratica, né? Porque Deus assemelharam ele como o homem prudente, né? Que Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor a todos.